Aí entrou na adolescência. Entrou na adolescência, acesso à internet, jogos de todas as maneiras e tipos, sexo, colegas falando e fazendo coisas. Piora na adolescência. O quadro é mais grave, né? O quadro acaba sendo mais grave porque você tem ali, na adolescência, você já normalmente já comprou um celular para o seu filho, né? E lembra, nas épocas bíblicas não tinha celular. Hoje tem celular, tablet, computador, tudo com acesso à internet, né? Tudo com acesso à internet. Ele tem acesso aos amigos, ele tem os coleguinhas dele lá com quem ele vai se envolver, ou as coleguinhas, né, com quem ele vai se envolver, né? E como vigia uma criança, ou melhor, um adolescente que está na escola, ou que está num curso qualquer, ou que está na casa de um amigo, na casa de uma amiga. Repara como uma coisa só vai aumentando, como chegou num ponto que está quase fugindo ao controle. Com relação a esta relação pai e filho, aonde que a gente quer chegar? O preço da vigilância nesse caso é que o pai e a mãe tenham tempo de qualidade com os seus filhos, tá? Para que ele tenha condições de instruí-los da maneira bíblica, daquilo que a gente está falando. É moralmente, é eticamente, é do ponto de vista da fé, né? Então tem há uma necessidade, a criança ela está em formação, não é? Então há uma necessidade de que haja um tempo de qualidade para que essa criança possa se desenvolver. Senão, quem vai fazer, né, a ocupação desse espaço são esses outros todos eventos que a gente está falando. Aí você encontra uma criança de 10 anos com o cabelo pintado de amarelo, com uma arma de grosso calibre, vendendo drogas. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Eu gostaria que você que está vendo aí, acompanhando conosco, que você buscasse fazer uma resposta. Por que há tantos filhos de crente presos hoje? Ou mortos pela violência, tendo participado dela? Por que há tantos filhos de crente afastados do Evangelho? Você consegue responder essa pergunta? Essa pergunta é uma pergunta que ela nos faz pensar, né? Existe a possibilidade de ser uma questão de falha na educação cristã. Infelizmente, falando um pouquinho a respeito de educação cristã, via de regra, ou a igreja não está preparada para realizar educação cristã, tá? Ou os membros da igreja não têm interesse nela. Tá certo? Ou às vezes é os dois. Ou é os dois às vezes. Tá? A educação cristã, só falando um pouquinho de história aqui para vocês, ela foi responsável, tá? A educação cristã, ela foi responsável por propiciar em países como o Brasil, que tem origem católica, a educação pública para todos. Como é que isso aconteceu? Da seguinte maneira: antigamente, a educação ela só era para a burguesia, ela só funcionava para os grandes, para a realeza, né? A Igreja Católica ela tinha uma relação de proximidade, obviamente, com a realeza. Quem estudou história sabe disso,
né, com os reis, com os imperadores. Ocorre que quem estudava, tá, era só os filhos, né, dos reis, dos imperadores e das pessoas que detinham algum tipo de título, tá, de realeza. Isso foi reproduzido no Brasil, porque a educação que foi trazida, o modelo educacional que foi trazido para o Brasil pelos portugueses, era exatamente esse modelo educacional que fazia com que essas pessoas que detinham algum título, eles tinham acesso a essa educação e a esmagadora maioria da população não. O que aconteceu que quebrou esse negócio? O que aconteceu foi que a igreja, se não me falha a memória, congregacional, ela iniciou um processo de educação, e aí não foi no Brasil, obviamente, que se baseava na disseminação da educação, não só cristã, mas também a educação básica, ou seja, ensinava a língua do país e fazer contas. E isso foi trazido para o Brasil, né, no início do século XIX, 18, não lembro bem, tá? Estudem aí, dá uma pesquisada no Google que vocês vão encontrar essa história com mais detalhe. A época certa, essa coisa toda. Acontece que isso acabou gerando uma situação interessante porque a igreja passou a disseminar a educação dentre o povo, a igreja evangélica passou a disseminar a educação entre o povo. Isso gerou, não é, os princípios para que o modelo educacional fosse difundido, né, para todos. Então, quem gerou esse princípio histórico foi a igreja evangélica, tá bom? Nós estamos alistados num exército, pessoal, né? Esse exército da salvação não é a igreja exército da salvação, é no exército de Cristo, né? E como nós estamos alistados, nós entramos numa batalha, e aí é numa batalha realmente, como diz aquele hino, né? Na batalha contra o mal ser valente. É exatamente isso, tá? É apresentar valentia diante do inimigo e sim, né, estar sempre atento e batalhando. As igrejas, o que acontece? Tem dois eventos, pelo menos na Assembleia de Deus onde eu congrego, tem dois eventos principais de ensino. E quais são esses dois eventos de ensino? 1, Escola Bíblica Dominical. 2, culto de doutrina. Se você tem uma igreja que tem 1000 membros e 20 membros vão na igreja no culto de doutrina, o que vai acontecer? Entendeu? 2% da igreja participando do culto de doutrina. A escola bíblica dominical, o pessoal, né, a escola bíblica realmente instrui. E aí você pega uma escola bíblica dominical, onde poderia ir toda a igreja, e não vai toda a igreja. Não vai. Nós somos tidos como preguiçosos, tá? As igrejas, né, de um modo geral, os cristãos de um modo geral, são tidos como preguiçosos. Porque ou a gente só lê a Bíblia, ou nem a Bíblia a gente lê. Né? A gente fica aprendendo de ouvir o que os outros falam. A pregação, as pessoas, elas têm um interesse muito grande em uma pregação avivada, em uma pregação, né, às vezes triunfalista, às vezes envolvida na questão do ganhar, na questão da bênção, na questão de você resolver uma... Mas não naquilo que diz respeito à instrução. Quando, de repente, aparece alguém pregando e que não é a pregação do glória a Deus, aleluia, nem do triunfalismo, nem da teologia da prosperidade, quando está instruindo na palavra de Deus, pregação enfadonha, cansativa, eu não consigo prestar atenção, coça minha cabeça, me dá sede, eu vou para o banheiro. Entendeu?
A gente vive numa sociedade que está destruída. É bem simples assim, tá certo? A sociedade está destruída. A única célula que ainda mantém a sociedade de pé é a família. E a família, ela está sendo duramente atacada. E eu digo mais, no nosso caso do Brasil, é a família cristã, tá? Porque a família que não é cristã não é base mais para nada. Repara os casamentos aí. 3 meses, separa. Tá certo? E por aí vai, tá? A família cristã é a base da sociedade. A educação judaico-cristã é a base moral de todas as sociedades do mundo. Aonde não tem, tá? Onde já perdeu espaço a educação moral judaico-cristã, aquele local está destruído do ponto de vista moral. Você vê a Europa. A Europa agora só pensa em dinheiro, tá? O pessoal na Europa, boa parte, se não a maioria, só pensa em dinheiro. Não tem mais filhos, praticamente. Os países estão envelhecendo, eles estão importando pessoas de outros países. Quem está indo para lá? Muçulmano. Levando o quê? Os seus valores muçulmanos, não judaico-cristãos. Você acha que isso vai dar certo? Parece, pessoal, que essa pergunta que a gente fez, que de certa forma é uma pergunta retórica, né? Eu nem respondi com muita clareza, porque na verdade é uma coisa de reflexão. A gente precisa refletir, né, nessa situação, porque quem está sendo, na verdade, impactado pelo problema somos nós e nossos filhos, né? Então a gente tem que meditar sobre isso e tentar buscar uma solução mais prática. Mas é exatamente o que está descrito no Salmo 127, versos 1 e 2. Quem tem o conhecimento da palavra, fica mais difícil voltar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram, é o que diz a palavra de Deus, né? Mas existem, obviamente, pelo menos duas visões diferentes a respeito dessa questão. Tem gente e a gente não quer falar de calvinismo e arminianismo, né? Não é o tema aqui da nossa discussão. Mas tem gente que diz que tudo mesmo é para a glória de Deus, e aí, enfim. E tem gente que diz que não, que, né, é uma questão diferente isso, né? É uma questão de escolha. E, particularmente, eu vou falar no que eu acredito, particularmente, é uma questão de escolha. Só que o problema de quem escolhe depois de ter escolhido a Cristo é que essa escolha se torna rebelião. Não é mais uma coisa. O que é livre-arbítrio, pessoal? O livre-arbítrio, obviamente, ele é mediado pela vontade de Deus, né? Ele é mediado pela vontade de Deus. Deus ele só estabeleceu 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Não existe uma terceira via, tá? Eu vou num limbo espiritual aqui no meio, eu não vou nem para o lado da bênção, nem para o lado da maldição, eu vou para o limbo espiritual, porque eu não quero ir para o inferno, mas também não quero ir para o céu. O isentão, né? Não tem. É só um Deus que é criador de todas as coisas, e só esse Deus criou só 2 caminhos. Então, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Né? E aí, você é fatalista. Não é questão de ser fatalista. É questão de que a palavra de Deus está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí depois ele vem dizer quem é que está salvo e quem é que está condenado. É só ler lá. E os muçulmanos têm como islamizar o mundo? Enquanto os europeus estão tendo 0 filho,
e os cristãos estão tendo 2, por quê? Porque a norma culta do mundo moderno cristão está ditando que as famílias têm que ter 4 pessoas. Os muçulmanos são verdadeiras fábricas de criança. A progressão demográfica de um país islâmico é inacreditável. A Suelen, minha esposa, acabou de usar a expressão coelho aqui. Enquanto o cristão está tendo de 0 a 2 filhos, tá? De 0 a 2. Os muçulmanos são verdadeiras fábricas de filhos. O que vai acontecer com esse desequilíbrio? Tá? E levando, a questão também é essa. Ele sai do país, igual o pessoal fala da Síria, né? Que teve esse aporte de pessoas que saíram da Síria, que foram empurradas pelo regime. Olha, tem coisa por trás disso, eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas enfim, quando ele sai do país dele lá, muçulmano, e vai para a Europa, ele não sai e chega no país dos outros, né? Como a gente chega na casa do outro. Eu vou visitar o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Eu sigo o quê? O regime daquela casa. E eu não vou fazer para além daquilo. Na minha casa, eu tenho a minha liberdade. Na sua casa, você tem a sua. Cada um tem a sua casa. E eu tenho que respeitar as regras da sua casa. O muçulmano não faz isso. Ele vai para o país dos outros levando a cultura dele. 127, repetindo. Salmo 127, versos 1 e 2. E aí a questão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse salmo é interessante, foi escrito por Salomão, e ele reflete bem o que a gente está falando aqui. Né? É ser instruído no caminho do Senhor, o Senhor precisa estar junto, né? E a pessoa, estando em Cristo, ela estando ali na presença do Senhor constantemente, orando, sim, mas vigiando primeiro, olhando e vigiando primeiro, né? Você está trazendo Jesus, você está trazendo o Espírito Santo, você está trazendo a pessoa de Deus para dentro desta situação. Tá? E aí, a tendência é que você faça melhores escolhas. Por quê? Porque a mente de Cristo já está atuando na tua vida. A sabedoria que vem do alto, né? A tendência é que você faça melhores escolhas. E aí não venha a ser, infelizmente, impactado pelas essas mazelas que têm acontecido. O mundo não pode ditar as regras da nossa vida. Quem tem que ditar a regra de vida de cristão é a palavra de Deus. Então, o sistema mundano está montado para que pai e mãe trabalhem. Vocês têm que pensar se quer trabalhar ou quer ter filho. Porque tem um preço pela vigilância. Tá? Acho que já tem uma sensação de qualidade de mercado. Pois é. A minha esposa está falando aqui uma coisa é verdade. A realidade é outra. Né? A gente está no caminho. A gente está consertando o avião com o avião voando. Essa que é a verdade. Principalmente para aqueles que não nasceram em berço evangélico. Né? Você está consertando o avião com o avião voando. Você já partiu o voo, começou a ver que estava faltando peça, aí você pega a chave de fenda, não sei o que, chave Phillips, rebitador e todo mais o tipo de ferramenta que tem, e você vai fazer tudo que está fazendo enquanto o avião está voando. É perigoso, mas é necessário. Agora, você que já entrou na vida cristã e que ainda não tem filhos, planeja ter filhos. Tem que planejar primeiro. Saber se há condições de fato de você ter uma criança. Né? Crianças são bênçãos. Sim. De maneira nenhuma a gente vai aconselhar ninguém a que não tenha filhos. Claro que não. De maneira alguma. Né? Muito pelo contrário.
né? Muito pelo contrário. Mas é necessário algum tipo de planejamento, né? Necessário algum tipo de planejamento, porque você sabe que uma criança vai impactar a tua vida. Você vai ter que dar atenção e atenção de qualidade para ela. Você vai ter que instruir no caminho do Senhor, como diz a palavra de Deus. Você vai ter que vigiar essa criança de forma que ela não seja submetida aos riscos do mundo, né? Então tem uma série de questões que estão envolvidas aí e que eu espero, em nome de Jesus, que a gente tenha construído aqui alguma coisa boa a partir dessa transmissão, tá bom? A ideia do arbítrio, né, que a minha esposa está falando aqui. Por mais que a gente faça todas essas coisas, né, e a palavra de Deus, de certa forma, ela carimba dizendo, e quando crescer não se desviará dele, o problema é que o mundo mudou. Não que a palavra de Deus esteja mentindo, mas existe, como a gente já falou aqui, uma gama de possibilidades que foram criadas, engendradas, para fazer realmente com que aquele que está na igreja se desvie. Não é outra coisa, tá certo? Não é outra coisa. Muito obrigado a todos. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, aumente, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você.